Salmo de número 139. Para o mestre de música, davídico, um salmo. E o verso primeiro nos diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Ainda mesmo que a palavra chegasse à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderei eu fugir da tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afasta de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, e vão e rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Deus querido, Pai de infinita misericórdia, nós, Senhor, já poderíamos voltar para as nossas casas, depois da leitura deste salmo. Quão maravilhoso é, Deus, o teu conhecimento acerca de nós. Quão despidos estamos diante de ti, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque diante de ti nós somos bem conhecidos teus. Pedimos, Pai, a tua ajuda no nosso caminhar. Pedimos, ó Deus, que as pessoas que nos ouvem aqui no templo e em casa, Senhor, sejam tocados pela tua palavra e por essa reflexão, não por causa do pregador, mas por causa da tua palavra, Pai. Nós te louvamos e nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você, querido irmão, mantenha o seu salmo aberto aí, né, para que a gente possa voltar em alguns momentos para ele. Esse salmo, ele é maravilhoso. E como é bom, amados irmãos, saber que nós servimos a um Deus que nos conhece em nossa totalidade, né? Deus me conhece muito bem. Eu às vezes posso omitir algumas informações, condutas ou pensamentos, com certeza, para você, mas para Deus não posso fazer isso. E como é bom servir a um Deus que nos conhece, e como é bom saber que nós podemos nos abrir com Ele, já que Ele nos conhece. Como é bom conversar com Deus. Às vezes a gente encontra pessoas que dizem assim: rapaz, eu já tive a oportunidade de orar em um ambiente onde pessoas não têm o costume de orar, e as pessoas dizem: rapaz, que palavras bonitas, eu queria falar assim, bonito, falar com Deus assim, me elogiando. Eu disse: amigo, não precisa. Todos nós podemos conversar com Deus.
não existe um mantra, não existe uma reza, não existe uma liturgia. Você pode conversar com Deus, abrir o seu coração para Deus. Conversar com Deus é como a gente conversa com um amigo próximo, com alguém com quem a gente não tem máscaras, com alguém com quem a gente, máscaras mais do que nunca, alguém com quem a gente tem total liberdade de dizer, cara, hoje eu não estou bem, hoje eu estou com vontade de desistir de tudo, A gente às vezes conversa assim com um amigo próximo, hoje eu estou feliz, hoje eu alcancei algo que há muito tempo eu vinha batalhando, há muito tempo isso estava anotado no meu caderno, e era algo que eu perseguia com entusiasmo, e hoje eu realizei, eu estou feliz, e a gente compartilha isso com pessoas que a gente conhece, que vão se alegrar conosco. Imagina o nosso Deus, que nos conhece, Ele nos conhece muito bem. Este salmo, meus amados irmãos, é um dos poemas mais lindos do saltério, é notável tanto teologicamente quanto psicologicamente, porque o Senhor, Ele é o Deus que sonda, conhece e prova, amém? Deus sonda, Deus conhece e Deus prova. E muitas vezes nós não gostávamos, quando estudávamos, alguns ainda estudam, de fazer provas, irmã Ritinha? Ritinha deve ser uma professora maravilhosa na sala de aula, na escola, quando ela dá aula, mas no dia da prova, os alunos ainda assim temem a tão querida professora Ritinha, porque é dia de prova, meu amigo, agora é você e o papel, é você e o que você estudou. Deus nos sonda, Deus nos conhece e Deus nos prova, e muitas vezes este provar a nós é para lapidar a nós mesmos, é para que nós possamos ser homens e mulheres lapidados, trabalhados. Eu esqueci o nome do teólogo, mas ele disse que bom era quando a luz estava apagada, falando de tribulação, falando de dificuldade na vida, ele dizia, eu aprendo mais no deserto, eu aprendo mais quando a luz está apagada, e quando eu não sei onde pisar, é aí onde Deus me ensina cada vez mais a confiar nele, a caminhar, confiando que Ele está à frente. Primeiramente o salmista diz, Senhor, Tu me sondas, sonda o meu caráter. Quando nós pedimos isso para Deus, isso é uma maneira de nós nos abrirmos para Ele. Deus gosta de nos ouvir, mas Ele nos conhece, viu, irmãos? Saiba disso. Você dizendo ou não os seus problemas, você dizendo ou não as suas dificuldades e mazelas, ainda assim Deus conhece você. Só que quando a gente estudou lá, fazendo o curso de psicanálise, a gente estudava um pouco sobre psicanálise, e disse que Freud estabeleceu a psicanálise, a teoria da psicanálise, e um dos fundamentos lá da teoria é que nós nos curamos pela fala, a livre associação de pensamentos. Livre associação é você falar o que vem na sua mente, quando você está diante do seu analista, do seu terapeuta, é você falar, e à medida que você vai falando, mesmo algumas falas sem muita conexão, mas em algum momento vai dar um estalo na sua mente, você vai ter o que chamam na psicanálise de insight, e aquilo vai trazer uma luz para a sua mente, e vai te dar de alguma maneira uma libertação, a respeito de um pensamento ruim que você tinha, a respeito de um rancor que você guardava no seu coração, com relação a alguma pessoa. Algo vai acontecer quando você se abre, quando você fala aquilo que está sentindo, e você dizendo para Deus, Senhor, sonda-me. Eu estou pedindo para que Deus conheça ainda mais a mim, para que eu estou me abrindo para Ele. Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Esse Tu, ele é enfático. O resultado dessa investigação de Deus é o perfeito conhecimento de nós, compreendendo toda a forma possível da minha atitude e do meu ser. Às vezes nós fazemos coisas que nem nós mesmos sabemos o porquê estamos fazendo, mas Deus sabe. Deus sabe o porquê daquele comportamento, às vezes bom ou não, às vezes um comportamento, tenho que falar ei pastor, agora eu estou entendendo o senhor, viu? Que a gente está conversando com os irmãos aqui, às vezes
precisa conversar também com os irmãos em casa, olhar para a câmera, mas preste atenção, querido, viu? Ouça aquilo que nós estamos falando aqui, aquilo que nós estamos conversando. Deus tem esse perfeito conhecimento, compreende toda a forma possível da minha atitude e do meu ser. Ele conhece o meu cotidiano. O versículo 2, ele diz, né, o salmista: sabes quando me assento, quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Caminhos que muitas vezes você não conhece, caminhos que muitas vezes você está trilhando na sua vida, que são caminhos que vão te afastar de Deus. Deus já conhece esses caminhos e sabe onde Ele vai dar. Por isso, tome muito cuidado. Deus conhece o nosso cotidiano, Deus conhece o nosso dia a dia, a nossa rotina. Ele conhece tudo e Ele deseja, Ele quer nos ajudar. Deus quer me ajudar, Deus quer ajudar você, amém? Deus quer ajudar você, meu irmão, amigo que nos assiste. E talvez você não saiba nem como Deus pode lhe ajudar, porque nem você sabe como fazer para resolver, né? Às vezes você está tão perdido, que você não sabe nem como se ajudar e nem como permitir que Deus ajude você. Clame a Ele, chore na presença dEle, abra o seu coração para Ele, rasgue-se na presença dEle, porque Ele conhece você e Ele vai te ajudar. Deus conhece a estrutura do nosso pensamento, verso 4, antes mesmo da palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Eu fico imaginando, irmãos, às vezes que a gente age por impulso, diz coisas que não deveria dizer. Eu tenho um amigo que ele falou uma coisa interessante. Ele disse, é um princípio que ele estabeleceu na vida dele. Ele disse que não gosta de pedir desculpas. Não gosto de pedir desculpas. E o que eu faço? Eu penso bem no que vou falar. Eu vou pensar bem no que eu tenho para dizer, porque eu não gosto de pedir desculpas. Então eu vou pensar muito bem antes de falar qualquer coisa, para que eu não machuque, para que eu não seja indelicado, ríspido, ignorante com alguém. Deus conhece o nosso pensamento, conhece a maneira pela qual nós analisamos as coisas, quer por casualidade, quer por impulsividade, quer de uma maneira deliberada. Todos os nossos costumes diante de Deus são familiares. Todos os nossos costumes diante de Deus, eles são muito familiares. Já pensou? Às vezes a gente finge ser uma pessoa, né? Tem pessoas que dizem assim: rapaz, fulano é gente boa demais. Aí o outro conhece ele em outro ambiente, faz: aquele, rapaz. Mas nós estamos falando da mesma pessoa? Sim, rapaz, fulano. Não, rapaz, é gente boa. E o outro dizendo: não, é não. Aí tu conhece ele aonde? Eu conheci ele na igreja, lá ele é gente boa. E tu conhece ele no trabalho? E lá ele é o cão. Lá ele é terrível. Lá o comportamento dele é difícil, é uma pessoa difícil. Deus conhece os nossos costumes, nos analisa, conhece as nossas impulsividades. Tudo isso é muito familiar para Deus. Então algumas pessoas podem desconhecer alguns costumes nossos, mas Deus conhece todos eles. Tanto quando estou tentando ser alguém que eu não sou, quando eu sou quem eu realmente sou. Deus conhece, e essas nossas atitudes, elas são muito familiares diante de Deus. Deus conhece a conjuntura da nossa vida, conhece os nossos traumas, as nossas dificuldades e as nossas carências. O versículo 5 diz assim: tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Deus conhece, amados irmãos, os nossos traumas, dificuldades e carências. E os traumas, as dificuldades e as carências muitas vezes geram em nós um comportamento tão inesperado para a nossa família. A gente precisa entregar estes traumas ao Senhor, a gente precisa falar para Deus das nossas dificuldades, falar para Deus das nossas carências.
ter um amigo próximo em quem a gente possa confiar e falar isso. Quando a gente mostra para outra pessoa que nós somos pessoas que passamos por dificuldade, porque às vezes, irmãos, né, a gente já falou muito sobre isso aqui, a igreja, quando olha para um líder na igreja, acha que aquele irmão é diferente, né, que aquele irmão, ele tem superpoderes. Olha assim para o pastor Diogo, acaba bom, ali não tem problema não, poxa, ali não tem defeito não. Olha para o pastor Rogério, né, pensa a mesma coisa. Olha para o pastor Márcio, pensa a mesma coisa. Olha para o líder do louvor, nosso irmão Leonardo e o irmão Alexandre. Ele disse: esses meninos são diferentes, esses cabas não tem defeito não. Oh, querido, Deus nos conhece, sabe das nossas limitações, dos nossos traumas, das nossas carências, e muitas vezes elas são parecidas com as suas. As nossas dificuldades, os nossos salmos, ou os nossos traumas, perdão, as nossas carências, muitas vezes elas são dificuldades parecidas com a sua. Quando a gente começa a falar de uma infância difícil, né? Irmãos, quando a gente começa a falar da nossa infância difícil, todo mundo teve uma infância difícil, rapaz. No sertão, Petrolina, as coisas começaram a melhorar de um dia para cá. Eu vim dormir de ar-condicionado depois que casei. Eu casei com 30 anos. Até então era só o velho e bom ventilador nos pés. Todo mundo passa por muita dificuldade, muita privação, muita coisa assim que lhe falta. É o sapato que você tem e que você tem que usar até furar, e você olha assim: vamos trocar a sola, porque em cima ainda está bom, né? Em cima ainda está bom, vou trocar só a sola, que ainda dá para rodar mais um pouquinho, ainda dá para caminhar mais um pouco, né? A gente faz isso, é comum fazer isso em pneu de caminhão, é uma recapagem. Começa tudo de novo. Então nós passamos por muitas dificuldades. Nossa história de luta, ela é muito parecida. Poucos ou quase nenhum dos que aqui estão nasceram num berço de ouro. Talvez você não tenha passado a mesma dificuldade que eu, ou eu passado a mesma dificuldade que você, mas quando a gente vai para o dia a dia, diz: rapaz, era parecido com isso. Quando a gente começa a relatar como era a nossa infância, então nós somos muito parecidos, e Deus conhece tudo isso em nós. E Deus quer nos ajudar. O salmista aqui é interessante, ele se sente preso, ele se sente limitado, precisamente porque Deus o conhece de modo íntimo, de um modo direto, de um modo crítico, de um modo tão inescapável. E esse conhecimento ultrapassa o entendimento humano. E esse conhecimento ultrapassa a nossa capacidade de raciocinar acerca disso. Hebreus capítulo 4. E verso 13, abra aí. Hebreus capítulo 4 e verso 3, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Eita, menino, Deus nos conhece, queridos. Deus nos conhece. O salmista se sentia preso diante disso, se sentia limitado, porque Deus o conhecia de um modo íntimo, de um modo direto, de um modo inescapável. Deus nos conhece dessa forma. Nós não podemos escapar do Senhor. As pessoas tentam escapar da justiça. Criminosos são perseguidos durante anos, se escondem, fazem cirurgias plásticas, falsificam documentos, passam por embaixadas, passam por aeroportos, rodoviárias, pegam voos, conseguem durante muito tempo fugir da justiça. A justiça humana o persegue, e ele usa disfarces, ultrajes, ele usa situações, ele modifica o seu rosto para se disfarçar e se tornar aí não ser achado pela justiça humana, mas ele é inescapável diante da justiça de Deus. Assim somos nós também. Às vezes a gente pode se sentir dessa maneira, semelhante ao salmista, né? Limitado, porque nós estamos diante de um Deus que nos conhece de um modo íntimo, de um modo direto. A gente, quando está orando sozinho em casa, né, às vezes a gente começa, é como se Deus dissesse para nós assim: rapaz, está só eu e você aqui,
vá direto ao ponto. O que é que lhe aflige? Rasgue o seu coração diante de Deus. Senhor, né? Às vezes, quando Deus diz assim, seja direto, aí você só aguenta dizer Senhor, e o resto você se desmancha em lágrimas. Senhor, e começa a chorar da presença de Deus. Somos inescapáveis. O conhecimento de Deus a respeito de nós tem efeitos práticos na nossa vida. Deus tem um conhecimento pluridimensional e simultâneo. Do verso 7 ao verso 12 do Salmo, a palavra de Deus diz assim: para onde eu poderei escapar do teu Espírito? Para onde eu poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. A luz apagada do nosso quarto, e muitas vezes a gente sai tropeçando, chutando aquela quina de cama, né? Eita, aquela dor no dedo mindinho, porque o quarto está escuro. Para Deus aquilo não existe. Para Deus aquela escuridão não existe. Então Deus tem esse conhecimento pluridimensional e simultâneo, é um conhecimento que abrange de todas as maneiras. Aonde quer que eu vá, para onde quer que eu for, Deus estará lá. Deus conhece nossa totalidade, nossa complexidade. O salmista estava na busca de um escape no espaço, porém essa busca era vã. Por altura, por profundidade, por distância, por luz, por treva, tudo isso era em vão diante de Deus. Um poeta disse certa vez: eu em minha sepultura seria tão notório como se eu invadisse os portões do céu. Somos inescapáveis diante de Deus. Deus conhece o mais íntimo do meu ser, aquele erro mais escondido. Às vezes a gente consegue fazer coisas, né, tão bem feitas, no sentido de que ninguém sabe que fui eu. Deus sabe, é o mais importante. Deus tem esse conhecimento de você, Ele sabe de tudo que você está fazendo, de tudo. Jonas tentou fugir da presença de Deus de uma maneira, né, quase que cinematográfica. Deus manda ele ir para um lugar e ele vai para outro. Deus manda ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Deus manda ele ir para Afrânio, ele vai para Senhor do Bonfim, né? Porque lá ninguém conhece ele. Aí quando ele chega lá, Deus diz: volte, você tem que ir para Afrânio, né? Volte, caminhe. Quando eu era guri lá no N6, eu isso, e vivi também isso, né? A mãe está chamando, gritando de longe: menino, venha. E o menino teimando, sem querer vir. Menino, venha para casa. E o menino teimava, sem querer vir. Aí ela dizia: se eu for aí, você vem. Se eu for aí, você vem. Deus vai aonde nós estamos e vai nos buscar, porque Ele quer nos trazer para perto dEle. Deus quer que nós estejamos cada vez mais perto dEle. Deus conhece, amados irmãos, a textura essencial do nosso ser. Do verso 13 ao verso 16, diz a palavra: tu criastes o íntimo do meu ser e teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos diante de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Normalmente o embrião, acho que a gente só consegue ver através de um microscópio, né? Me ajudem aí. E o salmista está dizendo: os teus olhos me viram embrião,
Deus conhece a estrutura do nosso ser, conhece nossa constituição genética e as consequências emocionais e físicas dessa formação na vida adulta do indivíduo. Na vida som é o álcool que a gente está borrifando aqui nele. Deus conhece tudo isso. Vou ler novamente. Deus conhece a nossa constituição genética e as consequências emocionais e físicas dessa formação na vida adulta do indivíduo. Deus sabe exatamente o que vai acontecer conosco, mas Deus quer nos ajudar. Amém? Daí o salmista deriva as 3 ideias da maravilha de sua origem física e emocional sobre a habilidosa mão do Senhor. Só um instante, irmãos, vou higienizar isso aqui, viu? Daí o salmista deriva 3 ideias da maravilha de sua origem física e emocional sob a habilidosa mão do Senhor. O Senhor tem boa intenção, se Ele nos criou, Ele cuidará de nós. Se o Senhor nos criou, Ele vai cuidar de nós. A bondade do Senhor, ela excede o meu e o seu entendimento, no fato de que Deus, Ele nos fez com uma finalidade. Pode até ser que nós tenhamos sido um acidente de percurso dos nossos pais, mas mesmo assim Deus tem algo para nós. Deus tem um projeto especial para nós. Eu sou de uma casa que somos 5 homens e uma mulher. Há um intervalo entre eu e meu irmão de 1 ano e 6 meses aproximadamente. Você acha, pastor Diogo, que eu fui planejado por meu pai? Você acha que meu irmão mais novo foi planejado pelos meus pais? Você acha mesmo? Eu comecei a fazer umas contas, será mesmo que eu fui? Óbvio que não. Mas Deus ainda assim tem um plano para a minha vida. Deus ainda assim tem um plano para a sua vida. Eu precisei fazer uma cirurgia, fui fazer uns exames e conversando com a mulher que estava fazendo um eletrocardiograma, e aí ela sentada, eu conversando e falando, minha esposa estava grávida na época e tal, e ela disse, eu estou grávida, e meu filho tem 14 anos, e agora ela estava grávida de 6 meses, e eu fiquei olhando, e ela disse, eu e meu marido estamos desesperados, porque a gente já não lembra de mais nada, vou começar tudo de novo. Ainda assim, queridos, Deus tem um plano para aquela criança. Deus tem um propósito especial para aquela criança, mesmo diante dessa falta de planejamento dos pais. Deus tem um propósito especial para as nossas vidas. O bom propósito do Senhor para com o homem implica em prolongada comunhão com o próprio Pai. Fomos criados para o louvor da sua glória. Ontem estávamos aqui cantando, né? E eu confesso que, conversando com os meninos, eu dizia, rapaz, eu acho que já está na hora de dar uma segurada nessa vida de cantor gospel, sabe, pastor? Mas foi tão bom ontem a comunhão, eu até brinquei com o Eduardo, se esquece aquilo que eu falei, cara, vamos continuar nessa caminhada, louvando ao Senhor, glorificando ao nome dEle, bendizendo ao nome do Senhor. Deus é aquele que tem um propósito para as nossas vidas, e nós fomos criados para o louvor da sua glória. Deus tem presciência da nossa história. O versículo 16, a parte B, diz assim, todos os meus dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deus nos conhece, está cuidando do nosso caminhar, da nossa vida. Deus tem um propósito especial para as nossas vidas. O salmista começa a fechar o salmo falando de uma maneira brava contra aqueles que são contra o Senhor. O salmista chega a desejar a morte dos inimigos de Deus. É interessante essa essência de
o tanto que Davi, né, amava ao Senhor, a ponto de odiar aos opositores do Senhor. A gente conhece várias pessoas por aí, tem às vezes uma proximidade, pessoas que não comungam da mesma fé que nós, pessoas que são ateias, pessoas que são satanistas, né? E pessoas que muitas vezes convivem conosco. O salmista Davi não queria nem papo com essa turma, queria nem papo, uma expressão de um amor, de uma gratidão, de uma convicção de que Deus está cuidando de mim, Deus está comigo, e eu estou tão consciente disso, que eu não quero conversa com quem não quer conversa com o meu Deus. E nós temos que ter cuidado na nossa caminhada. Não significa dizer que nós não teremos nenhum tipo de contato com essas pessoas, mas significa, queridos, que nós precisamos pensar com zelo, com temor e tremor a respeito dessas coisas, todos nós, a começar em mim, porque nós somos servos do Senhor, e Ele nos ama de uma maneira muito especial, de uma maneira muito profunda, e nós precisamos nos empenhar. Eu aprendi outra palavra também, quando fiz psicanálise, sabe, pastor? A professora chegou lá um dia e disse: troque tentar por empenhar-se, e eu gostei disso, né? Troque tentar, estou tentando, por empenho, eu estou me empenhando nisso, estou me empenhando em buscar um relacionamento íntimo com o Senhor. E o salmista finaliza já próximo dizendo: cura-me, Senhor. Ao invés dele pedir autoconhecimento, ao invés dele pedir esta habilidade de se autoconhecer, ele diz: Senhor, cura-me. Ele pede que Deus o cure. Quando dizemos Senhor, sonda-me, estamos expondo a nossa alma para Deus. Quando dizemos Senhor, tu me conhece, eu estou dizendo: Senhor, eu não posso te enganar. Quando eu digo para Deus: Senhor, prova-me, eu estou dizendo: Senhor, eu quero ser aperfeiçoado por Ti, eu quero caminhar para Ti, quero me distanciar cada vez mais deste mundo. Quando eu digo para o Senhor: guia-me, Senhor, eu estou dizendo: Senhor, eu quero mudar de trajetória, de trajeto, escolher um caminho melhor, um caminho que eu me aproxime mais de Ti. E isso precisa ser cultivado em nós, irmãos. É como plantar uma plantinha na frente da nossa casa, quem tem chácara, na chácara, quem tem roça, na roça, né? É como você plantar uma plantinha. Não basta só plantar, tem que cuidar, tem que acompanhar, tem que observar. Eu me lembro que meu pai uma vez plantou uma manga na roça, e na época que ele plantou, estava ventando muito, sabe, Ananda? E a planta era novinha, e ela estava enxertada, ou seja, é como se ela tivesse um curativo. A gente chama de cavalo, que é a planta que está embaixo, né? Porta enxerto e enxerto. Então aquela planta era uma manga espada e estava enxertada com uma manga tome, um exemplo. E ela tinha um curativo no meio dela. E ela estava plantada, apesar de novinha, ela tinha algumas folhas e ventava muito. Aí que foi que meu pai disse: vamos colocar em cada pé de manga uma varinha ao lado e amarrar uma fita para conduzir essa planta, para que o vento não quebre esta emenda dela. Mas aí você tem que ficar atento, porque essa linha que você amarrou na planta, quando a planta começar a crescer, se você não cuidar, esta planta vai ser estrangulada por esse cordão que você colocou. Então vai chegar um momento que você vai ter que ir lá, cortar aquele cordão, pôr um novo cordão, para que aquele cordão não estrangule a planta. Você estava zelando do enxerto, da emenda, e agora você tem que ficar atento a essa linha que você colocou, para que ela não seja estrangule a planta. Ou seja, você precisa cuidar, você precisa acompanhar, você precisa estar atento. E quando eu digo para o Senhor: guia-me, eu quero estar atento para que Deus cuide de mim, para que Deus trate a minha vida, para que eu esteja sempre na presença dEle, pedindo e dizendo: Senhor, observa a minha vida, vê este porta-enxerto, vê esse enxerto, vê se esta linha não está tentando me estrangular, me tirar da tua projeção, do teu cuidado. Quando nós nos abrimos para Deus dessa maneira, Ele nos leva a uma cura em 3 aspectos da nossa vida: coração, os pensamentos e o nosso caminho. Nosso coração, Deus cura a nossa emoção. Nós vamos agir menos por impulso, né?
É tão ruim quando a gente age por impulso, porque a gente tem que fazer aquilo que aquele meu amigo que eu falei não gosta, pedir desculpa, e a gente vai ter que ir lá e dizer: me perdoe porque eu agi de uma maneira errada, me desculpe, não foi isso que eu quis fazer, eu lhe peço desculpa. Meu pensamento, né, Deus vai curar o meu intelecto, Deus vai colocar em mim uma nova forma de pensar, o meu caminho, Deus vai mudar o meu comportamento. Queridos irmãos, não há caminho fora do Senhor, e sim dentro dele. Deus quer penetrar na nossa alma, trazer cura e trazer libertação para as nossas vidas. O salmista começa aflito, né, por perceber que está cercado de todas as maneiras por Deus, mas do meio para o fim, ele pede para que Deus continue fazendo exatamente isso, cercando ele, guiando ele, conduzindo ele. E é isso que nós precisamos fazer na nossa caminhada com o Senhor, para que nós possamos ter uma vida plena na presença de Deus. Pedir que Ele nos sonde, que Ele nos guie, que Ele nos prove, que Ele conheça-nos a cada dia mais e que Ele nos coloque cada vez nos seus caminhos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.